Olá, pessoal! Eu me chamo Ilkari e estou concluindo a minha formação em pedagogia. Atualmente, sou professora de musicalização infantil. Faço parte deste Ministério de Louvor há 25 anos, onde tenho servido cantando, ministrando e também ensinando. Cresci na PIB de Marília, aqui é o lugar onde Deus me plantou e tem me feito florescer. Bom, a minha expectativa é que esta aula possa impactar a sua vida, te levando a um nível mais profundo com Deus. Então, bora começar? Na aula anterior foi nos dado um novo olhar para o nosso ministério. Aprendemos a história desde o início e entendemos como chegamos até aqui. Os principais aspectos abordados foram visão, valores e a nossa missão como ministério. A verdade é que temos que saber quem somos para saber exatamente onde queremos chegar. Mas em todo tempo, Deus quer fazer de mim e de você pessoas parecidas com Ele. E para isso, precisamos passar pelo processo de Deus. Na aula de hoje, vamos falar sobre o processo. A minha expectativa é que esta aula possa impactar a sua vida, te levando a um nível mais profundo com Deus. Então, bora começar! A palavra processo nos traz vários significados como ação contínua, andamento, segmento. Mas para o assunto abordado neste curso, vamos entender que o processo significa o curso, o período, o caminho que Deus irá agir em nossas vidas para nos transformar. Precisamos entender que muitas vezes, quando o processo surge em nossas vidas, nos sentimos castigados, como se Deus nos levasse a um lugar de castigo, de dificuldade por termos feito algo de errado. Mas isso não é a verdade. A palavra de Deus em Romanos 8:1 diz que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A minha pergunta é: você está em Cristo Jesus? Então, você tem uma ótima notícia, que o Pai nos leva ao processo porque Ele nos ama. Se você é alguém que já fez uma decisão por Jesus, saiba que você já está no seu processo. Durante toda a nossa caminhada cristã, ou estamos entrando, ou estamos percorrendo, ou estamos saindo do processo de Deus. O processo é parte da nossa vida com Deus porque Ele nos ama. Pare um pouco e reflita sobre o povo de Israel. Deus amava este povo, por isso o escolheu, mas Deus os levou ao deserto. Outro exemplo é do próprio Jesus, que passou por vários processos até chegar no ponto crucial de sua vida, que era a cruz, lugar de sofrimento e dor. Mas hoje nós entendemos que este mesmo lugar é lugar de vitória, de conquista, de glória. Eu não sei e nenhum de nós sabe ao certo em qual momento do processo estamos vivendo, mas de uma coisa podemos estar certos: Deus já nos colocou em um processo de transformação. Seja qual for o estágio do processo que estivermos vivendo, o que certo é que haverá transformação. De acordo com Benny Liebscher, no livro Enraizados, a nossa tendência é a de querer estar no processo de outra pessoa, ou resistir às lições que Deus está tentando nos ensinar através das circunstâncias. Às vezes queremos acelerar o processo ou tentar pular as etapas. Deleta essas posturas e permita que Deus possa realizar a obra completa em sua vida. Pois a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele é fiel para cumprir. Ou seja, Ele vai com você até o fim do processo. Deus é um Deus de processo. E o processo é a ponte entre a promessa dada e a promessa recebida. Nesta caminhada não existem atalhos. Somente a obediência ao Espírito Santo de Deus pode te fazer alcançar a promessa. Quando Deus chamou Davi, disse que ele se tornaria rei. Mas Davi passou por um processo para que isso acontecesse. Outro exemplo, o apóstolo Paulo.
Alguém que também passou pelo processo e precisou florescer e crescer em meio às circunstâncias. Isso se encontra em Filipenses 4, versículo 11 e 12. Outro exemplo seria também Moisés, que viveu vários processos em sua vida até cumprir a libertação do povo de Israel. Através do processo é que temos o nosso caráter formado, e o tempo é o verdadeiro teste do caráter. O que quer dizer que através do processo somos transformados e o tempo irá testar o nosso caráter. Nós não nascemos com o caráter perfeito igual ao caráter de Jesus. Não nascemos iguais a Ele. E a mudança em nós não acontece somente a partir de uma oração ou a imposição de mãos. Essa transformação no nosso caráter faz parte do processo. Por isso é necessário dor e sofrimento. Apesar de ser estranho a gente pensar que Deus usa o sofrimento ao nosso favor, essa é a sua estratégia de transformação para o nosso caráter. Em João 16:33, Jesus diz, vamos ler? Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aqui, o Mestre está dizendo que cada um de nós teremos aflições, o que nada mais é que sofrimento. Mas ele dá uma dica. Se nós tivermos bom ânimo, vontade, perseverança, iremos obter a vitória. O único jeito de sermos parecidos com Jesus é a partir do sofrimento e da dor. Na academia, por exemplo, algumas pessoas usam uma camiseta com o dizer no pain, no gain, que significa sem dor, sem ganho. O princípio aqui é o mesmo. É preciso tempo, um processo para sermos mudados, moldados, para oferecermos a Deus a adoração que Ele espera e deseja de nós. Esse sofrimento que estamos mencionando é aquele que passamos quando temos de matar a nossa própria carne, ou seja, quando dizemos não à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Difícil, porém, não é impossível. Em Hebreus 5:8 está escrito: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Vejamos o que diz também em Deuteronômio, capítulo 8, do verso 1 ao 5. Vamos ler? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais os conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Existem várias promessas de Deus para as nossas vidas, mas com certeza haverá um deserto ou turbulência entre o ponto de partida e a reta final. Nesse trajeto, ainda que nos encontremos no vale, poderemos observar o cuidado de Deus enquanto somos transformados em obreiros aprovados por Deus. Muitas vezes, no meio da jornada, seremos tentados a reclamar por não entender, ou até mesmo pensar que é o diabo que está no controle de toda aquela situação. Mas precisamos compreender que Deus nos leva a experiências no deserto, e essas experiências produzem a perseverança que nos sustentará até o fim. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
Deus deseja que eu e você tenha a perseverança para alcançar a promessa. Mas, cuidado! O inimigo ele gosta de nos levar por atalhos, porque ele sabe que se cortarmos o caminho para chegarmos na promessa, nós não teremos o caráter moldado, nosso caráter forjado. Tudo o que acontece em nossa vida passou primeiro por Deus. Ele controla todas as coisas. Tudo o que acontece é permitido por Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 diz isso. Você já parou para pensar que quando vivemos situações difíceis, o nosso coração se torna mais sensível? Isso facilita o que Deus quer nos ensinar? Em Oséias 2:14 diz assim, vamos ler? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O Senhor nos atrai. Olha que lindo isso. Ele sabe o que vai nos fazer bem e o que precisamos. Por isso, somos atraídos por Ele para um lugar onde possamos ouvir a sua voz e nos tornarmos mais parecidos com Ele. Por que Deus usa os processos? Vamos pensar que é para forjar o nosso caráter e nos transformar. Durante a prova, o nosso caráter será revelado. Não basta passar pelo deserto, mas o grande segredo é como passar pelo deserto. Vamos pensar num exemplo. Quando você vai realizar uma prova ou um teste, ele não acontece para te ensinar. Aquele não é o momento da aprendizagem, mas sim para te mostrar o que realmente você sabe. A prova irá te revelar, te mostrar exatamente onde você está falhando e precisa melhorar. O tempo é um teste muito eficaz. Normalmente, nós não gostamos de esperar, principalmente nos dias atuais, em que a tecnologia nos estimula a sermos pessoas tão imediatistas. Mas o tempo é uma estratégia que Deus usa para moldar o nosso caráter. Na maioria das vezes, acreditamos que quando alcançarmos a promessa, iremos mudar. Pensamos que com a conquista tudo vai mudar, quando na verdade a mudança vai acontecer durante a jornada. Outra maneira de Deus para nos moldar é usar os relacionamentos, as pessoas que estão em nossas vidas. Em nossos relacionamentos, somos confrontados com relação à palavra, para sermos como Jesus em nossas atitudes. Às vezes, através do cônjuge, de um amigo, de um irmão, somos tratados porque não temos as mesmas reações. E isso nos ensina a enxergar as mesmas coisas de pontos de vista diferentes. As diferenças nos fazem crescer, ampliando a nossa maneira de ver e enxergar o resultado final. Quando falamos sobre os testes que Deus aplica em nossas vidas, temos de ter em mente algumas dicas importantes. Então preste atenção. Somos testados no que já fomos ensinados. A resposta de Deus, Ele já nos deu. Em algum momento, está em você. Ele nos entregou o ensinamento através da sua palavra. Portanto, agora será o momento da prática. Outra dica: durante a prova, Deus fica em silêncio. Neste nível, Deus está nos ensinando que durante o teste é preciso confiar, mesmo que tudo ao nosso redor seja contrário. A nossa fé será testada através do silêncio e, se compreendermos isso, a verdadeira adoração poderá fluir de nós. A outra dica: durante o teste, essa é bem difícil, os alunos não devem falar com os outros alunos. Uma grande dica é falar com Deus. Muitas vezes temos a tendência de querer expor aos outros o que estamos sentindo durante o teste, e é onde acabamos falando o que não deveríamos. O teste é com consulta, e aí a gente pode confiar. A palavra de Deus é o mais excelente manual para se consultar antes de realizar qualquer teste. Então, use e abuse dessa ferramenta que está disponível a você. Chegamos ao final desta aula e vamos fazer uma retomada. Quando você chegar onde Deus quer que você chegue,
você vai ver que o processo foi extremamente valioso para que o aprendizado fosse completo. Entendemos que o processo faz parte da nossa caminhada com Deus. Ele nos faz crescer e passar pelas lutas, tempestades, e a espera faz parte do que Deus tem para nós. Muitas vezes imaginamos que esse processo será do jeito que esperamos, e ao perseguirmos o prêmio que sabemos que alcançaremos no fim, desrespeitamos o tempo de cada fase. O nosso impulso em chegar ao fim nos leva a desconsiderar o valor da lição que aprendemos após cada dificuldade. Agora, quero te convidar a realizar algumas atividades. Logo abaixo, você terá a oportunidade de escrever nos comentários o que esta aula te acrescentou. Eu tenho certeza de que Deus falou ao seu coração. Por isso, compartilhe conosco, envie também as suas dúvidas para que a gente possa te ajudar. Em algum lugar aqui você vai poder clicar e classificar a aula de hoje. Foi um prazer poder participar deste tempo de crescimento. Até a próxima!